Apocalipse, capítulo 7, versículo... Bom, todo o capítulo, né? Versículo 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000 selados. Da tribo de Gade, 12.000 selados. Da tribo de Azer, 12.000 selados. Da tribo de Naphtali, 12.000 selados. Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Issacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Aleluia. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Então, dando continuidade aqui à exposição do livro de Apocalipse, né, já vimos aqui até o capítulo 6, do capítulo 1 ao capítulo 6. Hoje, então, iniciando, né, e se Deus permitir, né, concluindo mais um capítulo de Apocalipse, capítulo 7, então. Nós vimos nos últimos 2 cultos, né, o capítulo 6, onde nós temos a abertura dos 6 primeiros selos. Então, vimos ali a abertura dos 4 primeiros selos no culto retrasado, e no culto passado, a abertura do 5º e do 6º selos. E o capítulo 6 de Apocalipse, então, ali termina, né, com uma visão tão tremenda assim, né, da vinda do Senhor Jesus, e os ímpios, né, olhando assim e totalmente aterrados, totalmente assustados, atemorizados, né, e dizendo com grande voz, dizendo aos montes, né, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E aí eles fazem uma pergunta, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir?
Quando fala aqui do dia da ira, meus irmãos, já quero também trazer aqui um aspecto. É vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Muitos interpretam que o período da ira de Deus, né, seria o período da grande tribulação. E que a grande tribulação seria a ira, né, de Deus. E aí então, por exemplo, textos como 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 10, né, quando diz assim, ó, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então muitos entendem, né, que essa ira futura da qual Jesus nos livra seria o período da grande tribulação. Só que há um problema, meus irmãos, com essa interpretação. Quando João Batista ele está lá anunciando, né, a respeito daquele que viria, aquele de quem ele não era nem digno de se abaixando, desatar a correia das suas sandálias, ou seja, ele estava falando, né, anunciando a vinda de Cristo e batizando aqueles que criam na mensagem e se arrependiam dos seus pecados. Num dado momento chegam até ele para serem batizados fariseus, né, e outros escribas ali, e aí ele olha para aqueles homens e diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir, da ira futura, da ira vindoura? E aí, será que João Batista estava falando da grande tribulação, meus irmãos? Será que, então, a única coisa, toda a obra de Cristo, ele derramando o seu sangue, é para nos livrar do período da grande tribulação? Sabe, não faz sentido, meus irmãos, que o período da ira, que a ira de Deus seja confundida com o período da grande tribulação. Porque o que de fato é a ira de Deus? Como diz, né, lá em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A ira de Deus, meus irmãos, a manifestação da ira de Deus é o inferno eterno, é o lago de fogo, é a condenação eterna. Esta que é a ira de Deus, que está para vir, essa ira futura que está para vir, a qual vem a pergunta, né, a qual homens, olha só, homens eles estarão pedindo para que montes caiam sobre eles. Cair sobre nós, diziam aos montes e aos rochedos, cair sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então a ira não está falando do período da grande tribulação, está falando da condenação eterna. Escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Vamos pegar um exemplo aqui no próprio livro de Apocalipse, sobre como vai se dar a ira daquele que está sentado no trono e a ira do Cordeiro. Olha só Apocalipse 14 e versículo 9 em diante. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. O que acontece, meus irmãos? Quando é que vai se dar isso? Quando é que vai se dar o período da marca da besta, onde as pessoas vão receber a marca, vão adorar a besta e tal? Isso vai se dar durante o período da grande tribulação. Isso vai se dar durante o período da grande tribulação. Mas olha só, o que vai acontecer com esses que estarão durante o período da grande tribulação, mas que se sujeitarão à besta, adorarão a besta, receberão a sua marca, o seu sinal na sua testa ou na sua mão. Olha o que é dito a respeito no versículo 10. Também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Então, aqui nós temos a descrição do que é essa ira de Deus que está para vir. Ou seja, o que é isso? Estão sendo atormentados com fogo e enxofre, estão sendo atormentados por todo o sempre. O que é isso? É o lago de fogo, meus irmãos. Isso é a condenação eterna.
Então a ira que está para vir, da qual os homens estarão ali pedindo para que montes caiam sobre eles, é o quê? É o lago de fogo. É algo tão terrível porque eles sabem que vai ser uma condenação que é eterna, que estarão para sempre sofrendo, por toda a eternidade sendo atormentados. Então é preferível, eles preferem que o monte caia sobre eles e os esmague, e eles pudessem então findar a existência ali, do que ter que enfrentar esse juízo. É por isso que eles pedem que uma rocha o esmague, do que ter que enfrentar esse tipo de juízo, que é eterno, que não tem cessar em nenhum momento, por toda a eternidade. É vindo o grande dia da sua ira, ou seja, o dia que vai haver um julgamento, o dia onde Deus vai lançar todos os ímpios nesse lago de fogo, todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas agora é dito assim, ó, e quem poderá subsistir? Aí vem essa pergunta, quem poderá subsistir? E aí o capítulo 7, ele está aqui, ele abre um parêntese, porque olha só, nós temos aqui a descrição no capítulo 6, dos 6 primeiros selos sendo abertos. E aí nós temos aqui o capítulo 7, e o capítulo 7 ele é um parêntese. Por quê? Porque nós vemos que no capítulo 8, versículo 1, diz assim, ó, e havendo aberto o 7º selo. Então no capítulo 8 volta naquela sequência dos selos. Mas o capítulo 7, ele é um parêntese que é aberto. E é um parêntese que ele é aberto justamente para explicar a esta pergunta: quem poderá subsistir? Então o capítulo 7 nos dá essa resposta de quem poderá subsistir. E aí então, primeiramente, vamos lá, capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no início do capítulo 7 é uma visão de calmaria. Está tudo em paz, está tudo tranquilo, né? Aquelas situações todas, né, que a gente viu ali dos selos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Nada daquilo ainda está presente. Então, o que já nos mostra? Que o capítulo 7, ele vai nos dar uma visão, num primeiro momento aqui, de algo anterior à própria abertura dos selos. Então, o capítulo 7, se nós fôssemos colocá-lo cronologicamente, pelo menos o início dele, do versículo 1 até o 8, ele estaria anterior ao capítulo 6, cronologicamente. Por quê? Vamos lá, porque está falando aqui de pessoas que serão seladas. Seladas justamente para não sofrerem os danos daquilo que Deus vai derramar sobre a terra. Dos juízos que Deus vai infligir sobre a terra. Então, Deus sela algumas pessoas para estarem protegidas. Ele sela quando? Durante? Não, ele sela antes. Os ventos não começaram a soprar aqui ainda. Deus estava retendo. Vi 4 anjos, estavam sobre os 4 cantos da terra. Esses 4 anjos estavam fazendo o quê? Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Nós já vimos que quando é aberto o primeiro selo, o que é a abertura do primeiro selo? É justamente o surgimento do anticristo. Que o seu reino, o reino do anticristo, ele vai ter 2 fases. Vai ter um período onde ele vai fazer uma aliança por 7 anos. No meio da aliança, ele não quebra a aliança, tá? A gente já viu lá em Daniel que não é uma quebra da aliança. Ele apenas faz cessar o sacrifício contínuo e tudo mais. Mas esse período de 7 anos é dividido em 2 partes. E essas 2 partes, elas são 2 fases do reino da besta, do reino do anticristo. São 2 fases. O que acontece? O anticristo, então, ele surge, tá? Quando ele surge, nós vemos aqui no capítulo 13 o surgimento dele. E eu pus-me sobre a areia do mar, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então aqui nós vemos aqui o surgimento da besta, né, do anticristo. E esse texto que ele tanto fala sobre o reino da besta, como sobre a própria besta em si, o homem do pecado. Né? O que acontece?
essa junção aqui, olha só. Essa besta ela tinha 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Olha o versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Nós vemos aqui a descrição, então, semelhante ao leopardo, pés como de urso, boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Vemos a figura de leopardo, de um urso, de um leão, e também 10 chifres nessa besta. E ela tinha também 7 cabeças. Esse aqui é o surgimento da besta. Agora vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então, olha só, a primeira coisa, os 4 ventos. Nós vemos ali, no início do capítulo 7, que os anjos estavam retendo os 4 ventos. Eles não estavam soprando. Isso mostra que é período logo anterior, porque quando os ventos começarem a soprar, é porque o anticristo vai surgir, meus irmãos. Quando os ventos começarem a soprar. Porque quando Daniel ele está vendo na sua visão, os ventos estão agitando. Os ventos estão soprando. Os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E o que após os ventos agitarem o mar grande, o que ele vê na sequência? E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Então, primeiramente, um leão, depois um urso, e nós também aqui já temos 2 cabeças, tá? Agora, depois disso, versículo 6, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Perceberam? Leão, urso, leopardo. Os 3 estavam presentes lá na descrição da besta, quando a besta surge lá no Apocalipse 13. O leopardo, só que esse leopardo aqui não tinha uma cabeça só. Diz assim, ó, e tinha 4 asas de aves nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, juntando com as 2 cabeças dos 2 primeiros animais, mais essas 4 cabeças, nós já temos 6 cabeças. E agora, por fim, versículo 7 diz assim: depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então aqui mais um animal, ou seja, mais uma cabeça também. Daí completam 7 cabeças, que eram justamente as mesmas 7 cabeças que aparecem lá na descrição, lá em Apocalipse 13. Os 10 chifres e mais a aparência dos animais ali, leão, urso e leopardo. Então, tanto essa visão de Daniel, como lá em Apocalipse, estão conectadas uma na outra. Então nós vemos que quando o anticristo surgir, é porque os ventos começaram a se agitar. E se nós vemos que é na abertura do primeiro selo que o anticristo se levanta, que ele surge, então, voltando lá para Apocalipse, no capítulo 7, versículo 1, os ventos ainda não soprando, significa que é o período logo anterior ao surgimento do anticristo. Então, é o período logo anterior à abertura dos selos.
Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Voltei ali para Apocalipse 7:1, tá? Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então tu vê, aqueles 4 anjos estavam ali retendo os ventos, né, para que não soprassem. Mas no momento que eles parassem de reter, que eles liberassem, a destruição iria começar. E é o que nós vemos, quando a gente vê a abertura dos selos ali, a gente vê destruição, a gente vê no segundo selo sendo aberto, é tirada a paz da terra, os homens se matam uns aos outros. Nós vemos ali então a figura de uma grande guerra, uma guerra mundial, onde nós também fizemos a conexão com o sermão de Cristo, né, o sermão escatológico de Cristo, onde é nação se levantando contra nação, reino contra reino. Nós vemos que quando é aberto o terceiro selo, o cavalo preto, né, onde nós vemos a presença então da fome, também predita por Cristo em seu sermão. E na sequência, nós vemos o quarto animal, né, aliás, um quarto cavalo, né, no quarto selo, um cavalo amarelo, e onde também muitos são mortos, né, por espada, fome, mortandades, né, que podemos associar com as pestes e com as feras da terra. E tudo isso, então, é um contexto de grande destruição, meus irmãos. Por quê? Porque nós vemos que é descrito que o total de pessoas mortas por esses juízos da parte do Senhor chega a 1/4 de toda a terra. Nós vemos ali o capítulo 6, versículo 8 de Apocalipse, né? Olhei, eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, o inferno o seguia, foi-lhes dado o poder para matar a 1/4 parte da terra. Então a destruição, né, é muito grande. Vai ser muito terrível esse período de muita destruição, como nós nunca vimos, sem precedentes. Só que antes de tudo isso começar, o que Deus vai fazer? Deus vai fazer uma provisão para os seus. Ele vai selar aos seus escolhidos. Nós vemos também que durante todo esse período sempre há menção aos escolhidos. Os tempos são abreviados, conforme no sermão de Cristo, né? O período dessa grande tribulação é abreviada por causa de quem? Dos escolhidos. Nós vemos aqui que antes de começar, por que Deus não deixou já? Não, antes de começar, retém aí, deixa primeiro vamos selar aqui. Quem? Os escolhidos vão ser selados. Olha só, versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então os servos vão ser selados. Só após é que a destruição iria começar a acontecer. Após os servos de Deus serem selados. Nós vemos uma referência muito específica, um paralelo a isso, no período onde Israel estava em pecado, estava em idolatria. Lá em Ezequiel, o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele descreve. Mesmo Nabucodonosor já tendo levado alguns em cativeiro, aqueles que haviam ficado ainda na terra de Israel, aqueles que ainda não haviam sido levados em cativeiro, em vez de se arrependerem do seu pecado, em vez de se voltarem para o Senhor, eles continuaram em idolatria e foram se afundando cada vez mais em idolatria. E aí, Deus diz assim, que Ele vai exterminar com todo aquele povo. E aí nós vemos a visão lá em Ezequiel. E eu peço que os irmãos abram lá comigo. Ezequiel, capítulo 9. No capítulo 9, o que acontece? Só para os irmãos entenderem, no capítulo 8 de Ezequiel,
Tá? A gente não vai ler o capítulo 8, mas no capítulo 8 Deus vai mostrando para Ezequiel várias situações diferentes de idolatria. Várias situações diferentes de idolatria. E aí, com base nisso, Deus disse, então eu vou destruir esse povo. No versículo 18, né, Ezequiel 8, 18, diz assim, por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Deus estava decidido a destruir aquele povo idólatra, que eram os israelitas naquele momento. Agora, olha só, capítulo 9, então, de Ezequiel, versículo 1 em diante. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem, entre aqueles 6, havia um homem, vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então olha só, quem é que seria marcado aqui? Seria marcado todos os homens, seriam marcados em suas testas com um sinal, todos os homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então nós vemos assim, voltando mais no tempo ainda, Ló, lá em Sodoma e Gomorra, quando Sodoma e Gomorra foi destruída, desceu fogo e enxofre do céu e destruiu aquelas 2 cidades de Sodoma e Gomorra. Quem é que foi preservado? Ló e a sua família. Como é que Ló é descrito no Novo Testamento? Ele é descrito como justamente gemendo por causa dos pecados daqueles que estavam à sua volta. É dito assim, que Deus, ele condenou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Eu já vou voltar ali para Ezequiel, tá, meus irmãos? Mas assim, Deus, ele condenou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então Ló, ele estava enfadado, cansado, né, da vida dissoluta dos homens abomináveis, né, que estavam à sua volta. Porque este justo, olha só, este justo, Ló era um homem justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Então a sua alma ficava aflita, ela era afligida. Por quê? Por causa que ele via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então a injustiça que estava à sua volta o afligia, meus irmãos. Ele não ficava ali tranquilo, em paz, né, ou gostava daquilo que acontecia na sua volta, do pecado que reinava na sua volta. Ele se afligia em relação a isso, ele estava cansado de tudo isso. E aí o que Deus fez? Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus tirou Ló do meio daquele povo. Deus preservou. Tanto que é dito, assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Agora, aqui em Ezequiel, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então, nós vemos aqui que ia haver um período de juízo, de destruição, e quem é que seria poupado? Apenas aqueles que tinham o sinal nas suas testas, que eram aqueles que gemiam, que suspiravam por causa do pecado que estava na sua volta. Então estes são preservados, esses são guardados pelo Senhor. E é o que nós vemos aqui em Apocalipse, mas numa escala muito maior, porque aqui
Em Ezequiel era na cidade de Jerusalém. Lá no caso de Ló, era na cidade de Sodoma e Gomorra. Mas agora, aqui no contexto de Apocalipse, é em todo o mundo, meus irmãos. É num contexto muito mais amplo, muito maior. Porque é em toda a terra, em todo o mundo. E aí então Deus, antes de começar o período todo de juízos, período do anticristo se levantar, o período de começar os selos serem abertos, os juízos, né, serem derramados sobre a terra, o que Deus vai fazer? A primeira coisa que ele faz é selar os seus escolhidos. Os seus escolhidos são selados para serem preservados. Dizendo só, voltando lá, Apocalipse 7:3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas tuas testas os servos do nosso Deus. Olhem um exemplo, Apocalipse 9:4. Aqui é quando a quinta trombeta é tocada. E o juízo dessa quinta trombeta aflige aqueles que estão selados? Não, olha só, Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Ou seja, aquele que tem nas suas testas o selo de Deus, esse é preservado. Agora, quem não tem o selo de Deus, esse é afligido pelo efeito daquela trombeta. Então, continuando aqui, nós vemos aqui na sequência, então, ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. E da tribo de Judá havia 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000 selados. Da tribo de Gade, 12.000 selados. Da tribo de Azer, 12.000 selados. Da tribo de Naftali, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Sacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. E da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Então nós vemos aqui que é descrito aqui que 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, e aí vai dizendo o nome das tribos, e 12.000 de cada tribo, eles são selados. E aí muitos entendem que aqui então, literalmente durante o período da grande tribulação, durante o período dessa última semana, esse cumprimento profético, nesses 7 anos, nós teríamos então aqui um remanescente israelita sendo selado, né, e pregando o evangelho durante esse período, né? Só que nós temos aqui alguns problemas com essa interpretação de que seriam literalmente israelitas, judeus, né, aqui, né, de fato. Porque o que acontece? Primeiro que, em relação às tribos, essa descrição, né, essa forma de colocar as 12 tribos, ela é única em toda a Escritura. Todas as vezes que nós temos a lista das 12 tribos, nunca houve uma lista colocada dessa forma, neste formato. Por quê? Vou dizer quais são as diferenças aqui. Primeiro, a tribo de Dan, ela não é citada. A tribo de Dan, sempre quando nós temos a lista das 12 tribos de Israel, a tribo de Dan é citada. Nunca a tribo de Dan foi tirada, foi omitida nas listagens. Mas aqui não aparece a tribo de Dan. Outro detalhe também interessante, a tribo de José, ela é colocada aqui, né? A tribo de José, no versículo 8 aqui, né? Nós temos Zebulon, depois José, depois Benjamim. Só que José, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, normalmente, quando a tribo de Levi está sendo contada, é contado José. Só que quando é contado José, não é contado os seus filhos, Manassés ou Efraim. Quando é que Manassés e Efraim são contados nas 12 tribos? Quando Levi e José são omitidos. Então, quando há uma omissão de José e uma omissão de Levi, aí então é contado no número de 12, para chegar a 12, Efraim e Manassés. Então, quando eles foram herdar a terra, era
Efraim, Manassés e os 12, daí não era contado José e nem era contado a tribo de Levi. Mas aqui nós temos a tribo de Levi sendo contado, José sendo contado, e acaba que Manassés substitui a tribo de Dan. Efraim não é contado, apesar de Manassés ser contado. Manassés acaba substituindo aqui a tribo de Dan. E nós temos aqui um detalhe, né, que são 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. O que nós temos aqui no Novo Testamento, meus irmãos, sobre essa questão, né, Israel e tudo mais? Nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, e versículo 28 e 29 diz assim: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, de quem é que está falando aqui? Está falando de todo aquele que se converte ao Senhor Jesus. Todo aquele que se converte ao Senhor Jesus, ele é judeu em seu interior. Não é judeu apenas aquele que é no exterior, na circuncisão, né, da carne. Porque os judeus eram circuncidados na carne. Mas o verdadeiro judeu diante de Deus é aquele que o é no interior. E a verdadeira circuncisão é aquela que é a circuncisão do coração, ou seja, que fala da conversão. Então aqui já é uma menção que Paulo, né, movido pelo Espírito Santo, ele associa a todos nós, a todo o povo de Deus, todo aquele que se converte ao Senhor Jesus, que nasce de novo, como sendo um judeu no coração. Depois nós vemos também na carta aos Gálatas. Aliás, antes de abrir em Gálatas, tem dois textos que eu quero abrir em Gálatas. Filipenses capítulo 13, versículo 13, diz assim, ó: porque a circuncisão somos nós. E aí Paulo está falando a quem? Aos filipenses. Uma igreja que a maioria dos membros daquela igreja eram compostos de gentios, não de judeus. Os judeus eram minoria na igreja de Filipenses, da cidade de Filipos. E aí ele fala assim aos filipenses: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus, e não confiamos na carne. Então ele fala que a circuncisão, que era um nome, né, comum para se referir aos judeus, né, ele fala que a circuncisão somos nós. Aí depois, agora peço que os irmãos abram Gálatas, quem puder, né? Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, e versículo 16. Ele diz assim: e a todos quantos andarem. Aliás, vou ler o 15 e 16. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, aqui está falando paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Alguns entendem que, né, Paulo estaria falando aqui, ele estaria fazendo uma diferenciação entre gentios, né, e o Israel de Deus sendo aqueles judeus convertidos. Só que aí seria uma contradição, porque o próprio Paulo, um pouco antes aqui em Gálatas, ele fala assim, ó, Gálatas capítulo 3 e versículo 29. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, ele está falando aos Gálatas, cuja maioria era composta de gentios, que não eram circuncidados, e que justamente ele estava ali falando para eles não se circuncidarem, senão iam ter que ser obrigados a guardar toda a lei. Ou seja, a maioria dos Gálatas não eram judeus de nascimento, eram gentios. E ele fala, então, para os Gálatas: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, descendência de Abraão. Ou seja, se os Gálatas eram descendentes de Abraão, então é a respeito deles mesmo que Paulo está falando que são o Israel de Deus.
E teriam outros textos, né? Quando eu ministrei em Romanos, né? Tem vários textos ali em Romanos também que nos mostra isso, essa associação espiritual que há entre nós como sendo o Israel de Deus. Então, quando fala aqui em Apocalipse das 12 tribos de Israel aqui sendo seladas, isso não está apontando para aqueles que são o Israel no sentido de carne e sangue, mas sim para esse Israel de Deus. Um outro exemplo para deixar mais claro ainda e mais fundamentado, né, de que de fato essas 12 tribos mencionadas aqui, elas estão fazendo referência à igreja do Senhor e não somente ao povo judeu, né, na carne, é a noiva do Cordeiro. Nós vemos, né, na descrição lá em Apocalipse, capítulo 21, nós vemos ali que desce do céu, né, Apocalipse 21, versículo 2, diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Pouco mais adiante, versículo 9, agora, Apocalipse 21, 9, veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E quem é essa mulher do Cordeiro? Quem é essa esposa do Cordeiro? É a igreja do Senhor. É todo o povo de Deus. Desde lá de Abel, desde o primeiro que morreu salvo, até o último que vai se converter ao Senhor e vai ser salvo. Todos estes reunidos, todos os santos do Antigo e Novo Testamento, são o povo de Deus, são todos aqueles que foram salvos por Cristo, porque não há outro Salvador. E todos esses então fazem parte da esposa, a mulher do Cordeiro. Tanto é que olha só como é que é descrita essa esposa, essa cidade, né? É dito assim, ó. E tinha, versículo 12, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, tu vê que nas 12 portas da cidade havia o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. E aí, só vai ser israelita, só judeu de nascimento que pode entrar? Porque afinal, né, é o nome das 12 tribos que está nas portas da cidade. Não, meus irmãos. A igreja do Senhor, ela tem nas suas 12 portas, né, o nome das 12 tribos de Israel escrito. Então isso já mostra que quando faz referência lá às 12, né, 12 mil de cada tribo sendo selado, isso aponta para a igreja. Isso tem uma conexão direta com a Nova Jerusalém. E aqui a gente vai ver mais ainda, a gente vai seguir no texto que a gente vai ver essa conexão. Eram 12 mil de cada tribo, que totalizava 144 mil selados. Então percebam, 144 é um número notável, 12 mil, tá, de cada tribo, então 12 mil é um número que a gente tem que notar, perceber aqui, e a gente vai ver a conexão disso, e ainda mais, né, das 12 tribos de Israel. As 12 tribos a gente já viu aqui, a menção, nome das 12 portas, né, uma de cada tribo, nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha só, versículo 13, Apocalipse 21, 13. Do lado do oriente tinha 3 portas. Do lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Vê, comprimento, largura e altura eram iguais. 12 mil estádios. 12 mil, assim como 12 mil de cada tribo são selados. 12 mil de cada tribo, e aqui a largura, a medida, né? Largura, altura, as medidas da cidade são iguais. 12 mil estádios de cada lado. É um cubo. 12 mil. Mediu o seu muro. E olha só a altura do muro. De 144 côvados. Conforme a medida de homem que é de um anjo. Então isso também aponta ali, ó, nós temos 144 mil selados, 12 mil de cada tribo. Os 12
né, as 12 tribos dos filhos de Israel. Aqui nós temos na cidade as portas com o nome dos 12 filhos de Israel, das 12 tribos. Nós temos a medida de 12.000 estádios, nós temos a altura do muro 144 côvados. Tudo isso, meus irmãos, essas referências aqui, elas não são em vão. Elas são justamente para nós percebermos as conexões. Para nós podermos fazer as associações e podermos, então, interpretar corretamente, onde um texto da Escritura vai ajudando a interpretar o outro texto. E nós vemos, então, que esses 144.000, eles são o quê? Eles são justamente o número completo. Isso aponta, né, para um número completo, de que Deus não vai perder nenhum. É uma coisa muito interessante. O povo de Deus, quando estava lá, na época de Balaão, né, a gente já viu aqui em Apocalipse referência a Balaão. Lá Balaão ele era um profeta que acabou se desviando. Ele ensinou as mulheres moabitas a atraírem os israelitas para comerem os sacrifícios da idolatria e fornicarem. Deus exerce juízo contra eles, manda uma peste, né, sobre eles. E depois disso, passa um tempo, Deus ele manda executar uma vingança contra os moabitas, os midianitas. E aí então são enviados 1.000 de cada tribo. E o total do exército que é mandado contra os midianitas é 12.000 homens. 12.000 homens. Eles vão para a guerra, lutam, matam todos os homens dos midianitas, voltam da guerra. Quando eles voltam, os capitães, os chefes ali, eles contam os homens que haviam ido. 1.000 de cada tribo, 12.000 no total. Eles contam, e quando eles contam, não falta nenhum homem. Todos aqueles que tinham ido para a guerra, todos voltaram. Não faltava nenhum. Então, sabe, essa 1.000 de cada tribo, né, e que dava um total de 12.000, e aonde eles foram para a guerra e voltaram e não faltou nenhum, todos foram guardados, todos foram preservados pelo Senhor. Isso está sendo também isso aponta, também há uma conexão com isso aqui. Por quê? Aqui nós vemos que aqui é um número ampliado, né? Então agora 12.000 de cada tribo, não apenas 1.000 de cada tribo, mas 12.000 de cada tribo. Mas isso aponta que não vai faltar nenhum. Aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus selou, todos serão guardados. Não vai faltar nenhum. Então aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus selou, nenhum destes vai faltar, meus irmãos. Deus vai preservar, Deus vai guardar a todos. Os seus juízos não irão atingir nenhum destes. Agora, versículo 9 em diante. Meus irmãos, eu vou... Estou vendo aqui essa passagem do versículo 9 ao 17. Ela é uma passagem importante, né, e seria bom que a gente pudesse abordar ela com um pouco mais de profundidade, assim. E eu não... E pelo tempo que nós temos hoje, né, e ainda nós vamos, né, realizar a ceia do Senhor, eu não quero correr nesse texto, né, na exposição desse trecho aqui. Então eu vou concluir, né, a mensagem por aqui, tá? E depois, então, no domingo que vem, a gente dá sequência, né, no versículo 9 em diante. Então aqui nós, só para a gente encerrar, né, então aqui nós temos um momento onde esses 12.000, né, de cada tribo são selados, o que aponta para a igreja do Senhor, aponta para a igreja do Senhor sendo selada, sendo guardada. Nós seremos guardados do quê? Dos juízos da parte de Deus, né? Mas isso não significa que nós vamos ser guardados
daquilo que os ímpios vão estar, né, vamos assim, da ira dos homens, né? Da ira de Deus, dos juízos de Deus, nós seremos guardados. Mas esse período aqui, que vai vir na sequência, é um período de grande tribulação. Então, esse período de grande tribulação, ele implica em que muitos serão mortos. Muitos do povo de Deus sofrerão na mão dos ímpios. E justamente o fato... depois, no final, a gente pode, né, abrir para perguntas, assim, né, ou alguma... Mas, no final, então, né, desse período de grande tribulação, assim, muitos dos que foram selados terão sido mortos pelos ímpios. Né? Isso não significa que aquele que vai ser selado ele vai ser uma pessoa imortal, que não vai sofrer nenhum efeito, né, no sentido assim de vai passar por todo o período e vai estar todo mundo vivo no final ali, não vai ter, né, tipo, tido nenhum estresse, nenhum problema, não. Né? Né, vai passar por aquele período ali e, né, na mão dos ímpios, sim, né, vai haver sofrimento. Né, os ímpios vão prender, vão matar, né, a besta vai mandar os seus exércitos, né, para fazer guerra contra os santos. Né, isso nós vemos assim. Mas agora, justamente o fato daqueles que são mártires, daqueles que morrem pela fé, aqueles que preservam, né, ficam firmes na fé até o fim, eles já têm a sua vitória garantida, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E aqueles que morrem, né, pela sua fé vão estar diante do trono de Deus. E vão, né, no dia que Cristo voltar, esses são de maneira especial mencionados. Nós vemos lá no Apocalipse 20, que aqueles que não aceitaram a marca, aqueles, né, que não adoraram a besta, esses são mencionados de maneira especial como aqueles que ressuscitam durante esse período. Né? Então, nós não precisamos temer, né? Nós precisamos simplesmente confiar no Senhor, que independente se tivermos que passar por esse período ou não, nós estamos seguros no Senhor. Nós somos selados pelo Senhor. E para também um outro ponto, assim, para nós concluirmos aqui, é sobre esse selo, né? Quero só mencionar rapidamente, assim, sobre o selo. Né? Diz assim, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, há muitos que são, né, o povo de Deus, nós seremos selados, né? Se tivermos que passar por esse período, seremos selados. Só que nós já vemos no Novo Testamento algumas menções a selos, que é especialmente o selo do Espírito Santo. Né? Então, nós vemos ali em Efésios, né, 2 textos onde diz que nós somos selados com o Espírito Santo. E só que o que acontece? Esse selo aqui, ele não é propriamente, né? Já teve momentos onde eu interpretei que esse selo aqui seria, né, seria o Espírito Santo. Né? Só que o que acontece? Quando é que nós somos selados com o Espírito Santo? Eu percebo, olha só, eu já interpretei que esse selo aqui seria o Espírito Santo, mas eu não interpreto mais dessa forma. Tá? Por quê? Porque nós somos selados com o Espírito Santo. Todo o povo de Deus é selado com o Espírito Santo no momento da conversão. Quando nós nascemos de novo, nós somos selados com o Espírito Santo. Só que aqui é dito que quem é que seria selado? Até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então implica aqui que aqueles que serão selados nesse contexto já são servos. Ou seja, já têm o selo do Espírito Santo. Então, ou seja, pessoas que já têm o selo do Espírito Santo é quem, vamos dizer assim, receberão este selo. Por quê? Porque esse selo aqui, ele tem uma conexão muito maior com o quê? Lá com Ezequiel. Aquela marca, né? Porque lá em Ezequiel o quê? Aqueles homens, eles já suspiraram, eles já gemiam. Ou seja, eram pessoas que serviam ao Senhor. Eram pessoas que já tinham, assim, o selo do Espírito Santo. Mas então elas foram... Aquele que tem o selo do Espírito Santo é aquele que será selado desta forma, para ser guardado, preservado de todos os juízos que virão. Então não é que não há também conexão alguma, né? É óbvio que aquele que tem o selo do Espírito Santo será selado. Os escolhidos, como diz lá em Mateus, né, Jesus faz menção aos escolhidos, os escolhidos serão selados.
e aí então serão preservados de todo mal. Nós vemos algumas interpretações, né, bem confusas, né, hoje em dia também sobre os selos. Tem uma interpretação que ela é completamente absurda, né, que é a interpretação adventista sobre o selo. Porque é dito, os adventistas já ensinam sobre o selo aqui, que seria o sábado. Que o sábado, a guarda do sábado seria o selo. E que o domingo seria a marca da besta. Olha só, né, o ponto, né? Então, o domingo seria a marca da besta e o sábado seria, né, o selo de Deus aqui, né? Só que assim, é uma interpretação que ela não faz sentido algum, meus irmãos. Não faz sentido algum sábado ser selo, né, serem selados, né, com sábado nas suas testas, né, para serem guardados. Né, ou o domingo ser marca da besta também, outra coisa sem sentido algum. Né, mas quando a gente chegar lá na parte da marca da besta, quando chegarmos, né, na marca da besta, assim, naquele período, né, na parte da exposição, né, no capítulo 13, né, onde fala sobre a marca, né, então eu vou explicar de maneira um pouco melhor, né, sobre o que seria, né, essa marca, né, e refutar de maneira um pouco mais abrangente, né, sobre essas interpretações errôneas, né, dos adventistas sobre sábado e domingo, né, sábado sendo o selo de Deus, domingo sendo marca da besta, né, então interpretações erradas, né, incorretas. Então é isso. Bom, aqui a gente tem uma pergunta, né? Os 144 mil, se eles vão passar pela tribulação, né? E também se já é um número certo, 144 mil. O que acontece? Sim, os 144 mil, eles passam pela grande tribulação, né? Justamente porque eles são selados justamente para passarem pelo período da grande tribulação e serem preservados dos juízos de Deus durante esse período. Então, os 144 mil, eles apontam para o povo de Deus, apontam para a igreja de Deus, que vai estar durante esse período, mas que vai ser selada para ser guardada dos juízos que Deus vai mandar sobre a terra. Mas agora, se é um número certo, um número fixo, né, de 144, como os testemunhos de Jeová, né, falam, os salvos são 144 mil. Os testemunhos de Jeová, eles distorcem completamente esse número, tá? No caso, assim, fazem uma bagunça, né, porque eles dizem que 144 mil seria, né, um pequeno rebanho, que seria o rebanho dos salvos, né, ao longo dos tempos, assim, especialmente naqueles que estavam, né, no grupo, né, mais ali junto com o Russell, né, que é o fundador da Testemunha de Jeová. Ele diz que esses aí seriam os escolhidos, seriam os 144 mil, os únicos que iriam para o céu. Mas também a interpretação dos testemunhos de Jeová sobre os 144 mil é uma interpretação completamente errada, né? Não existe essa história de que 144 mil vão ir para o céu e depois e o restante vai ficar na terra, né, durante, né, a eternidade. Esse número de 144 mil ele não é um número exato, então. Ele é um número simbólico. Tá? Ele é um número simbólico que aponta para uma completude. Né? Ou seja, faz uma referência, por exemplo, aqueles 12 mil que tinham ido para a guerra, né, e voltaram todos, foram todos guardados, todos preservados. Ele faz referência à medida da Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela aponta para a igreja do Senhor. Então, né, 144 mil, 12 mil de cada tribo, ele aponta justamente para a Nova Jerusalém. Porque as portas, o nome das 12 tribos. As medidas da cidade, 12 mil estádios. A altura do muro da cidade, com os 12 fundamentos nesse muro, que tinha nos fundamentos do muro o nome dos 12 apóstolos. E a altura do muro era de 144 côvados. Então, o que acontece? Esse número dos selados aqui está apontando para a igreja do Senhor. Para toda a igreja do Senhor, todo o povo de Deus que vai estar passando por esse período. Ou seja, todos serão guardados, conservados pelo Senhor. Assim como os israelitas lá no Egito, né, que quando Deus começa a mandar as pragas sobre o Egito, eles são guardados pelo Senhor. Dessa mesma forma, se nós tivermos que passar por esse período da grande tribulação, nós seremos parte desses 144 mil aqui que serão selados.
e seremos guardados, então, pelo Senhor, né, para não sofrermos nada dos juízos que Ele vai enviar sobre a terra. Amém, meus irmãos? Então, vamos, né, agora para